As mulheres e as suas virtudes. Você já assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2 dessa série? Tá imperdível. Eu tenho falado sobre as virtudes de algumas mulheres que nem são mencionadas. Por quê? Porque muitas vezes, quando vão falar sobre a mulher virtuosa, a única referência que as pessoas trazem, né, que é uma referência muito pobre, vamos dizer assim, não do contexto da referência, mas trazer uma única referência como a referência, como o exemplo de mulher virtuosa, é muito pouco. Como que eu descobri isso? Primeiro, eu sou mulher. Segundo, eu sou mãe de meninas. Terceiro, eu sou psicoterapeuta de mulheres. E quarto, eu leio a palavra. E ao longo desses anos, estudando a palavra, lendo a palavra, me aproximando mais, aumentando a minha conexão, a minha vida com Deus, Deus ministrou muito ao meu coração a respeito das mulheres. E durante as minhas leituras, eu percebi que a mulher virtuosa, ela é muito mais do que a mulher de Provérbios 31, do que a mulher exemplar que é mencionada ali em Provérbios 31. A verdade é que quando você vai para a leitura das Escrituras, você percebe que muitas virtudes de muitas mulheres nem são sequer mencionadas ali em Provérbios 31. E talvez você esteja pensando assim, mas a única passagem na Bíblia que fala sobre a mulher sábia é em Provérbios 31. E não é. Posso te dizer que não é. Existem algumas outras passagens que falam sobre a mulher sábia, que falam sobre a mulher inteligente. Inclusive, mulheres que são mencionadas na Bíblia, algumas com os nomes mencionados, outras sem nomes. Eu costumo dizer que são as mulheres sem nomes, mas são mulheres sábias de virtudes. Essas mulheres livraram o seu povo do sofrimento, da morte, da eliminação do seu povo ali. Então, a palavra ela é muito rica quando se fala sobre as mulheres e as suas virtudes. E aqui já cai por terra aquela narrativa de que a Bíblia fomenta a opressão das mulheres. A Bíblia contribui para que mulheres sejam oprimidas, invalidadas, enfim, usadas, subordinadas, e não é bem por aí. Hoje eu quero trazer para você a história de uma mulher que eu até coloquei aqui, que ela é muito ágil. Ela é aquela mulher assim, sabe aquela mulher ligeira? Sabe aquela mulher assim, astuta? Sabe aquela mulher assim, ousada? Ela é visionária. Hoje eu vou trazer aqui pra você. E olha que ela ainda pode-se dizer que era uma criança, adolescente, uma pré-adolescente, talvez, nessa época. Hoje eu quero falar sobre essa agilidade feminina, sobre a questão da mulher ser visionária, sabe? Da mulher, ela está vivendo uma situação. E com certeza você vai se enxergar nisso que eu vou dizer agora. Você está vivendo uma situação e você já pensa lá na frente o que é que pode vir a acontecer e você já começa a elaborar planos aí na sua mente e elaborar meios para que você conduza a situação para onde você quer. Isso é ser persuasiva, isso é uma virtude, isso é ser estratégica, isso é virtude. Por isso que eu te digo que lá em Provérbios 31 fala sim sobre a mulher virtuosa, mas tem muitas virtudes que não estão descritas ali. Sabe? Ali em Provérbios 31 nós encontramos a descrição da mulher virtuosa. Mas em outras passagens da Bíblia, nós também encontramos essas descrições sobre mulheres sábias, virtuosas e mulheres inteligentes. E também nós identificamos as virtudes através do comportamento, através das decisões, através da postura de outras mulheres. Então por isso que essa série de vídeos sobre as mulheres e suas virtudes é tão importante para você, mulher, que tem tido a sua essência roubada, que tem tido a sua essência deturbada, sabe? O mundo hoje, e isso eu acredito muito que faz parte do plano espiritual do maligno, faz com que as mulheres se afastem da sua essência, rejeitem a sua essência, com um discurso, uma narrativa de opressão, de sobrecarga e de manipulação. Eu não estou dizendo que isso de fato não aconteça. Sim, entenda que absolutamente tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. É como essa caneta aqui. Eu posso usar essa caneta somente para escrever aquilo que é necessário. Outras pessoas podem usar essa caneta aqui e usam para cometer, enfim, uma maldade com alguém. Né? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Pode usar isso aqui como uma arma contra alguém, contra uma pessoa. Assim como as pessoas usam a palavra de Deus para o bem ou para o mal, para ajudar, para transbordar, para ajudar as pessoas a caminharem, a terem uma vida abundante com Cristo, como outras pessoas usam para manipular, para alienar, para passar medo, né? Então, gente,
esse discernimento, ele é importante, sabe? Inclusive, no episódio anterior eu falei sobre uma das virtudes das mulheres, que é o discernimento. Inclusive, no final desse vídeo eu vou deixar um link com a playlist, com todos os vídeos dessa série sobre as mulheres e as suas virtudes, tá? E aí eu quero falar aqui sobre essa mulher. Essa mulher é a irmã de Moisés. Eu não sei se você sabe da história da irmã de Moisés, está lá em Êxodo capítulo 2. Começa ali contando sobre a tribo de Levi, que uma mulher e um homem se casaram, uma mulher engravidou, deu à luz a um menino, e naquela época Faraó tinha mandado matar todos os filhos homens. Todos os filhos homens. E aí, esse bebê passou 3 meses ali com eles e etc. E a mãe decidiu colocar esse bebê em um cesto e colocar esse cesto com o bebê dentro no rio Nilo, né, para descer ali no rio Nilo. Esse bebê era Moisés. E aí eu não sei se você conhece a história de Moisés. Moisés, ele já nasceu em cima de uma ordem de rejeição, né, em cima de uma ordem de morte, para matar. A mãe dele conseguiu segurar ali, vamos dizer assim, esconder ele até o 3º mês de vida de Moisés. E depois que a mãe dele colocou ele num cesto para descer pelo rio Nilo, ele foi resgatado pela filha de Faraó. E ele foi criado pela filha de Faraó. Mas olha que incrível, ele teve uma ama, vamos dizer assim, de leite, que era o que chamava naquela época, né? Ele teve uma mãe de leite, só que essa mãe de leite foi a sua própria mãe. É tão incrível a história de Moisés, e sabe como que isso foi conduzido? Através da irmã de Moisés. Deus usou a irmã de Moisés para tudo isso acontecer. Eu vou ler uma parte aqui para você. Vamos lá, aqui no versículo 3, eu vou começar no versículo 3 do capítulo 2. Quando não conseguia mais escondê-lo, a mãe de Moisés pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e pinche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Ou seja, a curiosidade feminina. A curiosidade muitas vezes pode ser uma virtude, mas não é a curiosidade. Eu acredito muito que nesse momento aqui era uma curiosidade mais analítica, sabe? Aquilo, deixa eu ver o que tá acontecendo, essa movimentação aqui, né? Aonde vai dar? Provavelmente, essa menina havia ali participado e via ali, presenciava o sofrimento da mãe, de ter que abandonar o seu bebê. E aí ela, vendo todo aquele sofrimento ali da mãe, ela ficou pensando em formas de ajudar, porque não se engane, toda criança que vê uma mãe em sofrimento, consciente ou inconscientemente, ela cria formas de ajudar a mãe. Eu não sei se você já viu na internet, no Instagram, no TikTok, vídeos de mães que estão chorando e seus bebês vêm acalentá-las, vêm abraçá-las, beijá-las. Então, é o instinto do ser humano. Cuidar, amar, evitar o sofrimento. É instintivo. Então eu acredito que aqui essa era a curiosidade, era uma curiosidade dessa garota, mais analítica. E normalmente as meninas, né, elas já têm esse feeling de cuidado a mais, de zelo a mais, de maternar. Então ela já era um pouco mais velha, deve ter visto a mãe passando por todo aquele sofrimento e ali com certeza ajudava a mãe com os cuidados com o irmão. Então ela ficou ali observando, analisando o que estava acontecendo e o que ela poderia fazer. E olha que interessante, porque ela fez, tá? Aqui no versículo 5 já diz assim, ó, pouco depois a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou uma serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa, filha de Faraó, viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à princesa, a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Olha como ela foi ligeira, olha como ela foi esperta, olha como ela foi ágil, olha como ela foi estratégica. Sabe o que ela fez? A filha de Faraó, a princesa, respondeu, quero, respondeu a princesa. A moça, olha só, então aqui nós não temos uma criança, nós temos uma pré-adolescente, uma adolescente, porque para aquela época ali, depois que tinha o primeiro período, né, a primeira menstruação, já era considerada ali mulher. Então, ela devia ter o quê? Entre 13, 15? A palavra não fala, a história não conta, mas aqui nós podemos imaginar que era essa situação. Então, era uma moça, então ela já tinha esse cuidado, esse maternar, já era esperta, já era ágil, já era perspicaz, já era estratégica. E aí, olha só, a moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse a mãe do bebê, ou seja, a irmã de Moisés ali passando por aquilo tudo com a mãe dela e etc. A mãe dela, com certeza, ela ajudou a mãe dela a fazer o cesto, ela ajudou a pegar as coisas, ajudou a mãe dela a levar o cesto ali pro rio e ela ficou à espreita. Ela vivenciou todo aquele sofrimento da mãe, mas ela
não parou ali. Ela não determinou ali o seu fim. E é isso que eu quero trazer para vocês com essa série de vídeos sobre as mulheres e as suas virtudes. Porque um fato traumático, um episódio de dor, uma crise, um problema, uma catástrofe, não é o nosso fim. Não é o nosso fim. E são as nossas virtudes que vão nos levar, que vão nos ajudar, que vão nos auxiliar a enfrentar os desafios da vida, as crises, a superar, a tratar, a ressignificar, a criar soluções. Não acredite que você foi criada para o fim, para o fracasso, para sofrer, para o sofrimento, para a fragilidade, para a inutilidade. Entende? Para a escassez, para a ausência de força, de inteligência, de sabedoria. Existem virtudes em você que talvez, lendo lá Provérbios 31, naquela descrição, você não conseguiu encontrar. Mas pode ser que agora você esteja conseguindo encontrar. Ei, peraí, eu sou uma mulher estratégica, então isso significa que é uma virtude? Sim. Ei, eu sou ligeira. Olha, mulheres nordestinas, mulheres goianas têm todo o meu respeito, todas as mulheres. Mas eu conheço algumas mulheres nordestinas, gente, elas são ligeiras. Eu tenho uma amiga que eu falo pra ela, meu Deus do céu, você é um furacão, mulher. Ela é um furacão. Você fala um negócio aqui pra ela, nossa, eu queria mudar a cor dessa parede. Ela fala, qual a cor? Não, decide a cor, então decide o que é a cor. Aí eu falo, eu essa cor, vamos lá comprar. Eu falo, não, pelo amor de Deus, não, vamos comprar. Elas são ligeiras. E aqui eu tô trazendo só um exemplo. Claro que existem outras mulheres também que são ligeiras, que são perspicazes, que são, enfim, ágeis, né? Então o que eu quero trazer aqui pra você, muitas vezes você deixa de gostar, de apreciar as suas virtudes, de enxergar, de aceitar, de assumir, de tomar posse das suas virtudes, porque você leu lá em Provérbios 31 e você não encontrou ali naquela descrição nenhuma virtude presente em você e você disse, acabou pra mim. Essa mulher de Provérbios aqui 31, ela é inalcançável. Esses dias eu vi um vídeo que falava sobre isso. A mulher de Provérbios 31, ela é inalcançável, ela é inatingível. Ei, não. Isso é o que o mundo quer que você acredite. Isso é o que o maligno quer que você acredite. E não é bem por aí. Nós não nascemos para ser criadas, para performarmos, para existirmos como réplicas uma da outra, como cópias uma da outra. Nós não fomos criadas idênticas umas a outras. E eu não estou falando só sobre cabelo, forma física e só sobre digital. Eu estou falando também sobre as nossas virtudes, porque nós somos um corpo. E claro que essa é uma visão do cristianismo, né, de ser ali o corpo de Cristo, mas deixa eu te dizer uma coisa, o indivíduo, ele interfere totalmente no coletivo. Nós somos partes do coletivo. Se nós fôssemos todas iguais, todas com as mesmas virtudes, com as mesmas habilidades, com as mesmas características, gente, seria horrível. Nós seríamos robôs, não teria graça. Entende? Porque tem coisas que você sabe fazer, tem virtudes que você tem que eu ainda não desenvolvi, que eu ainda não ativei, porque virtudes, o que eu tenho falado nessa série de vídeos é que virtudes, elas já existem no nosso DNA. Elas só precisam ser ativadas, moldadas, lapidadas, aprimoradas, usadas da forma correta, no momento certo. Entende, boss? Só que muitas vezes você acredita que você não tem virtudes. Mas olha só, porque você muitas vezes está olhando para outra pessoa e dizendo, uau, essa mulher eu admiro, olha o quanto ela é uma mulher virtuosa, e etc. E nada que essa mulher faz, nenhuma forma como ela se comporta, eu me comporto igual, ou eu faço igual. E é isso mesmo, você não foi criada para fazer igual. Você foi criada para ser única, porque nesse todo, nós como indivíduos e formamos o todo precisa das suas virtudes, o todo precisa das minhas virtudes, que são diferentes das suas. Olha que incrível! Então não é só aquela descrição de Provérbios 31 que revela ali a mulher verdadeiramente virtuosa, ou a virtude de todas as mulheres. Entende? Então olha só, que incrível! A irmã de Moisés, ela foi tão ágil, ela foi tão visionária e ela foi tão estratégica. Olha que virtudes incríveis. Ser estratégica, ser uma mulher visionária, ser corajosa. Ser corajosa é uma virtude, ser estratégica é uma virtude. Não ter medo de falar, não ter medo de ir atrás do resultado que quer viver. É uma virtude. Ter a coragem de falar, de se aproximar, de se apresentar. Para quê? Para que você conduza a situação para o resultado que você quer. Foi isso que essa moça fez. Ela teve a coragem de se posicionar, de se apresentar diante da princesa e conduziu a situação da melhor maneira possível, não só para ela, mas para toda a família dela. Para evitar sofrimento no meio familiar. Porque você abandonar o bebê, deixar o bebê, não estou falando abandonar que ali a mãe de Moisés deixou porque quis. Não, mas aconteceu ali o abandono forçado. E aquele abandono gera dor. E aí olha que incrível, a princesa disse à mãe do bebê,
Leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. Oh Deus, que maravilha! Tudo isso por causa de uma moça, de uma mulher com virtudes, que foi estratégica, que foi ágil, que foi rápida, que foi corajosa, que foi ousada, que foi visionária. Poderia tudo ter dado certo, sim, mas ela só tinha uma única opção: fazer dar certo. E foi isso que ela fez. Aí, aqui finaliza o versículo 9 dizendo assim: a mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de Faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Para que se você não se arrepia por essa palavra aqui, se você não se arrepia quando você identifica essas virtudes em você, mulher, olha, você está precisando de terapia. É muito incrível, sabe? É muito incrível. E ao longo dos anos, como psicoterapeuta, eu percebo que mulheres vivem em ciclos de autocondenação, de autodepreciação, de autodestruição. Porque a vida inteira só transbordaram sobre elas entulhos emocionais. Elas foram negligenciadas, elas foram abandonadas, elas foram invalidadas. E por não se enxergarem naquela mulher de Provérbios 31. E muitas imaginam que aquilo ali é só um papo religioso, é só um assunto religioso, e não é. E por não enxergarem valor naquilo que elas são, muito menos se conhecerem de fato, não se acharem capazes e não se sentirem merecedoras, elas não conseguem enxergar virtudes. Virtudes que são ativadas e que ela aplica no seu dia a dia, seja dentro do seu lar, dentro do seu negócio, seja no seu relacionamento com o esposo, seja na maternidade. Ela não consegue perceber isso. E esse quadro aqui, ele tem o intuito de despertar em você essa visão. E eu vejo que muitas mulheres não se acham merecedoras, ou elas não verbalizam assim, mas elas dizem: ah, não, eu não sei se isso vai dar certo. Eu não sei se viver um processo terapêutico vai dar certo. Eu não sei se eu me dedicar ao meu desenvolvimento mental e emocional vai dar certo. Eu não sei se essa conversa que elas chamam de conversa, se essa conversa de inteligência emocional é verdade ou se é só mais algo para as pessoas forçarem a gente a comprar. E por que isso acontece? Porque elas estão desacreditadas, elas estão desiludidas. Elas acreditam que elas são aqueles rótulos que colocaram sobre ela. Rótulos de invalidação, rótulos de humilhação, rótulos de incapacidade, rótulos de não merecimento, de realmente desvalorização. Entende? E eu quero trazer à luz aquilo que está escuro, aquilo que está escondido dentro de você, que são as suas virtudes. E essa sequência, que eu não sei quantos vídeos serão, essa sequência de vídeos sobre as mulheres e as suas virtudes, é exatamente para isso, para trazer a luz, para trazer a sua consciência, para trazer clareza às suas virtudes, que ou estão adormecidas, ou nunca foram ativadas, ou, muitas vezes, elas já foram ativadas, só que você não as percebe, não as valoriza. E você se diminui, você se invalida, você se compara com outras mulheres, porque você não acredita ser uma mulher virtuosa, uma mulher de virtudes. Eu espero que hoje você tenha conseguido identificar alguma virtude em você, alguma dessas que eu mencionei para vocês. E caso você não tenha conseguido, eu vou deixar aqui para você o link da playlist para você assistir o vídeo de número 1 e o vídeo de número 2. E vou te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações, porque eu acho que será impossível, ao longo dessa nossa jornada, falando sobre as mulheres e as suas virtudes, eu acho impossível você não encontrar a sua virtude, reconhecer as suas virtudes, porque você não tem só uma. Te vejo no próximo vídeo, boss!